Agora sim, pessoal. Então, como eu estava falando para vocês, nós vamos dar início à parte da estatística. Esse conteúdo, necessariamente, ele se chama estatística. E dentro da estatística, nós vamos começar a observar como que a gente pode fazer análise dos dados, análise dos resultados de uma determinada pesquisa estatística, de uma determinada amostragem. Essa é a palavra correta, uma determinada amostragem. Vamos ver como isso funciona? Eu vou jogar aqui para vocês a nossa tela de anotações, o nosso caderno de anotações, justamente para que a gente possa fazer as anotações dessa parte do conteúdo. Só um minutinho enquanto é projetada a tela para vocês. Então você pode colocar aí no seu caderno, por favor, essa nossa primeira parte da análise dos dados, da análise de estatística. Pode colocar aí, por favor, o nosso título de aula, nossa relação de aula, e aí coloque que nós vamos trabalhar a parte da estatística. Estatística. Vamos começar a visualizar como é que a gente pode fazer análise dos dados de uma determinada amostragem. Quando a gente trabalha os resultados, e aí meio que os resultados vão vir pronto para a gente, para poder fazer, para que a gente possa fazer essa análise, nós vamos encontrar algumas referências muito interessantes em relação aos dados estatísticos. Então, para essa parte, vale a pena lembrar alguns conceitos interessantes. O primeiro conceito que a gente pode destacar aqui no nosso estudo é um conceito em que a gente chama de moda, um valor que a gente chama de moda. O que é a moda? Qual é a moda de uma determinada amostragem? Você vai lembrar que a moda ela é justamente o resultado ou o dado, né? O dado que o exercício me fornece, os dados que são fornecidos, que ocorre com maior frequência. Que ocorre com maior frequência. Que ocorre com maior frequência. Fechado? Isso é o que a gente chama de moda. Um outro valor que a gente pode encontrar, uma outra relação, é a minha relação chamada mediana. Mediana. Coloque aí, ó. O que é mediana? Não confunda com média, tá bom? Totalmente diferente de média. A mediana é justamente o resultado, é o nosso resultado, ou é o valor, é o dado estatístico, tá bom? Que se encontra justamente no meio da amostragem. Então, quando você organiza todos os dados estatísticos em ordem crescente, tá? Lembra disso que você tem que organizar em ordem crescente. O valor que fica exatamente na posição central é o que a gente chama de mediano. Então, a primeira coisa que você vai precisar trabalhar é a diferença entre moda e mediana. Então, moda é o resultado que vai aparecer com maior frequência, é aquele valor, é aquele resultado, é o dado estatístico que aparece mais vezes, e mediana é justamente o resultado que vai se encontrar na posição central. Então, depois que você organiza todos os valores, todos os dados estatísticos em ordem crescente, o valor que ficar na posição central é a mediana. O que pode acontecer? Às vezes a gente não tem uma posição central. E aí o que a gente faz para encontrar a mediana? Você vai pegar os dois valores que são intermediários
E esses dois valores que são intermediários, você calcula a média em relação a eles. E aí, a partir disso, você consegue determinar necessariamente qual é o valor da mediana. Vamos trabalhar isso em exercício? Vamos ver como isso acontece em exercício? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar para vocês um dado estatístico normal, a gente vai trabalhar com um dado qualquer, e aí para esse dado a gente vai encontrar a moda e a mediana, tá bom? Vamos encontrar dessa forma aqui, o valor da moda e o valor da mediana. Então acompanhe aqui comigo, ó. Coloque exemplo de número 1 para a gente poder visualizar como que a gente pode trabalhar esses dois conceitos. Ó. No nosso exemplo de número 1, vamos colocar o seguinte, ó. Considere os seguintes dados. Considere os seguintes dados sobre a idade de uma turma considere os seguintes dados sobre a idade de uma turma de ensino médio. Bacana? Vamos analisar isso aqui? Como os dados, a gente vai considerar duas relações bem simples. Ó. Eu vou colocar aqui quantidade de alunos, e numa outra coluna nós vamos colocar a idade. Fechado? Vamos colocar que 2 alunos dessa turma têm cerca de 13 anos de idade. 8 alunos possuem 14 anos de idade. 5 alunos possuem 15 anos de idade. Coloque aí. Um aluno possui 16 anos de idade, tá bom? Vamos melhorar um aluno? Não. Vou colocar mais aqui um pouquinho. Vamos colocar aqui 4 alunos, isso. 4 alunos tenham 16 anos de idade, isso, tá bom? E que, vou trabalhar mais uma aqui, e que 6 alunos possuam 17 anos de idade. Tá aqui. Esses são os resultados dessa pequena pesquisa a respeito da idade de alunos nessa turma de ensino médio. Bacana? 2 alunos com 13 anos, 8 alunos com 14 anos, 5 alunos com 15 anos, 4 alunos com 16 anos e 6 alunos com 17 anos. Está aqui a nossa referência de dados. Fechado? A partir disso, então só com esses valores, vamos determinar quem que é a moda e quem que é a mediana? Vem aqui comigo, ó. A moda. O que a gente escreveu que é moda? O valor que é a moda é o valor que aparece mais vezes. Qual é a idade que apareceu mais vezes nessa minha pesquisa? A maior parte dos alunos, a maior quantidade de alunos tem 14 anos de idade. 8 alunos têm 14 anos de idade. Então, a moda desse dado estatístico, ela vale 14. 14 é a moda de idade. Agora, quem que é mediana? A mediana
é a idade que fica justamente no meu ponto central. Tem dois jeitos de você fazer isso. O primeiro jeito de você resolver isso daqui é você colocar todos os valores de idade em sequência para verificar qual é a posição central. Nesse exemplo, não é difícil fazer isso, porque o meu dado amostral, a minha quantidade, ela não é tão grande. Quando é uma quantidade amostral muito maior, eu vou mostrar para vocês uma fórmula para a gente trabalhar isso. Olha como eu vou escrever a mediana. Ó, eu vou organizar todas as idades em relação à sua quantidade. O exercício fala para mim nos dados que tem dois alunos com 13 anos. Então você vai colocar assim, ó, 13 e 13. 8 alunos têm 14. Então você vai repetir o 14 8 vezes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aqui. 5 alunos têm 15. Então você vai repetir o 15 5 vezes. 2, 3, 4 e 5. 4 alunos têm 16. Então você vai repetir o 16 4 vezes. 1, 2, 3 e 4. Por último, 6 alunos têm 17. Então você vai repetir o 17 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá aqui. Como é que você vai encontrar a mediana? Você vai buscar o valor que fica no centro de todos esses valores. O jeito mais fácil que eu acho é você ir cortando os valores. Então você corta assim, ó, 1 no início, 1 no final. Outro no início, outro no final. E aí vai cortando, ó, 1 no início, 1 no final. Mais outro no início, outro aqui no final. Esse com esse, este e este. Você vai cortando até chegar no ponto central, ó. Mais um aqui, mais outro. Vai lá. Estão quase chegando, ó. Mais um aqui, fechado. Outro aqui, bacana. Quem ficou no centro? Vou até destacar de outra cor aqui para vocês, ó. No centro de todos os dados ficou 15. Então significa que ele é a minha mediana. A mediana é sempre o valor que fica na minha posição central. Bacana? Esse é o valor da mediana. Lembrando que a gente só trabalha nessa ideia, encontrar um valor apenas, se tiver uma quantidade ímpar total. Deixa eu agora mostrar para vocês uma formulazinha em que a gente consegue trabalhar essa mediana para quais forem essas quantidades de dados. Você vai encontrar assim, ó. Anota aí do lado para você entender quem é a posição da mediana. Posição da mediana. Como é que você vai descobrir qual é a posição da mediana e aonde que essa mediana vai estar? Você vai pegar o seguinte, ó. Você vai pegar a amostra total, a quantidade total, vamos pensar desse jeito, tá bom? Quantidade total. Quantidade total mais 1 e dividir por 2. Você sempre vai fazer desse jeito. Quantidade total mais 1 e dividir por 2. E aí você encontra a posição da mediana. Só para você ter uma ideia, se você pegar o total aqui, ó, só para você ter uma ideia, ó, 2, 8, 5, 4 e 6, se você pegar o total, esse total aqui, ó, ele vale 2 mais 8, 10, mais 5, 15, mais 4, 19, mais 6, 25. Esse seria o total, ó.
Então ficaria assim, no nosso exemplo, ó, 25 mais 1 sobre 2. Então isso dá 26 sobre 2. Então isso fica 13. Essa é minha posição. Essa daqui, ó, vou até assinalar, esse 13 é a posição em que a mediana está. Posição da mediana. E aí fica fácil você contar. Você conta até chegar no 13º valor. Ó, se você contar isso, ó, aqui tem 2, aqui tem 8, então 10. O 13 vai estar aqui, ó, até o 15. Então o meu 13, como ele fica nessa região aqui, ó, o 13º fica nessa região, tá aqui o valor da mediana, ó, 15. É um outro jeito da gente poder resolver também. Enquanto você tiver facilidade de organizar todos os dados, você pode organizar todos os dados e descobrir quem está na posição central. Então, a priori, a gente vai fazer essa diferenciação. O que é a moda? Moda é sempre o valor que mais aparece e mediana é o resultado que está justamente no meio da minha amostragem. Então, para esse exercício, para esse pequeno exemplo que a gente fez, então a moda é 14, porque 14 é a idade que mais apareceu nesse meu espaço amostral, e a nossa mediana é o 15, já que o 15 é o valor que ficou justamente na parte central. Essa é a diferença entre moda e mediana. Fechado, pessoal? Então era isso que a gente precisava aprender de conceito para essa nossa semana, tá bom?